Bem-vindo ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 180 Amigos Esquecidos. Hoje nós vamos para o último tópico da parte 6, da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Lembrando do que trata essa parte 6, do desencarne, da experiência de como nós vamos vivenciar o nosso desencarne, como é que é o mundo da Terra, o mundo encarnado visto pelo espírito que acaba de desencarnar, Conversamos já sobre como os espíritos após desencarnar olham o corpo, olham a pátria, olham as obras de arte que eles fizeram, como muda esse ponto de vista, como é que fica essa avaliação. Nesse último item, chama comemoração dos mortos, que é o quê? Como nós, quando desencarnarmos, vamos olhar, vamos observar a lembrança, o carinho, as expressões de afeto daqueles que ficaram. Como é que é isso? Como será que logo depois que eu desencarnar eu vou olhar para as pessoas que eu tive alguma relação mais próxima ou mais distante? É um tema também delicado, porque nem sempre a gente deixa boas lembranças, nem sempre os outros deixam boas lembranças na Terra. E Kardec vai, como sempre, explorar vários aspectos dessa relação. Começamos com um poema chamado Bem no Fundo, do Paulo Leminski. Vamos lá. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear, o problema, sua senhora e outros pequeninos probleminhas. Ok, esse poema dá muito o que falar, como sempre a gente vai desenvolver algumas partes do que aqui o Paulo Leminski, na verdade o eu lírico do poeta, a expressão poética desse autor, nos traz para pensar. Primeiro, essa coisa, é óbvio que a gente queria resolver tudo, por decreto. Mas, como ele bota no final do poema, ele diz, mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande. Isso já nos alerta que não existe mágica, nós continuamos a ter que lidar essencialmente com as mesmas questões, vistas de um ponto de vista diferente. É isso que é o desencarne. Vamos ver aqui o que Kardec nos ajuda a entender disso. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra, Quando a gente desencarnar, vai fazer importância as pessoas lembrarem da gente? Os amigos que já desencarnaram se importam com a lembrança que a gente tem deles? Muito mais do que podeis supor. Daí o título, Por que o título e por que o poema? Por que o título Amigos Esquecidos e por que o poema? Porque às vezes a gente não quer lidar com a nossa história passada, Como coloca aqui o poema, a gente quer por um decreto, extinguir todo o remorso e maldito seja quem olhar para trás. Todas as nossas relações na Terra, ou quase todas, elas têm alegria e tristeza, sombra e luz. E muitas vezes a gente prefere esquecer os amigos do que manter plena a recordação. Seja a dor da saudade, seja a dor de algum mal-entendido vivido,
Então a gente quer, né, como coloca aqui o poema, extinguir tudo. Não, está resolvido, morreu, acabou-se. Não quero falar disso. Mesmo que diga que ele está lá no céu ou em algum lugar. E a gente esquece muitos amigos e amigas que já partiram. Mas Kardec aqui pergunta e os espíritos alertam. Não. Eles são sensíveis à nossa lembrança muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Então, independente como esteja a situação desse amigo desencarnado, a sua lembrança dele é extremamente significativa. Né? Lembrar com carinho, com afeto, entendendo que problemas fazem parte e enviar essas boas energias do nosso coração. Se a gente souber o valor disso, já valeria muito, né, o Livro dos Espíritos. Se a gente entendesse que não devemos extinguir, né, como o próprio poema no final esclarece, né, não podemos nos negar a olhar para a nossa história e que é preciso continuar cultivando esses laços de afeto, problemáticos, menos problemáticos ou não, né? Porque problemático por quê? Porque se eu lembro do meu melhor amigo que tem desencarnado, onde é que tem problema nisso? A dor, a saudade, algum remorso, eu podia ter feito aquilo. Mas isso não deve nos impedir de cultivar a lembrança. Isso é muito importante. Continua Allan Kardec esclarecendo. Vamos lá, que Kardec explora sempre muitos aspectos. 321 ele já vai para outra coisa, mais ligado. O dia de comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar nos seus despojos, né? Se arruma lá, pinta o cabelo e tal. Hoje eu vou para o cemitério que vai estar lá, né? A minha esposa, o meu filho, o meu neto e tal, orando por mim. Resposta. Olha que resposta delicada que os espíritos têm que dar. Porque a sabedoria espiritual, ela vai integrar o passado e fazer avançar para o futuro. Né? Então, olha que ponto de equilíbrio interessante. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Óbvio que os espíritos vão estar lá, independente do dia. Se determinado dia as pessoas vão se reunir e lembrar da pessoa, ele vai querer estar lá. Né? Esse dia é importante, mas não é porque é o dia do calendário, é porque é o momento da reunião das pessoas que ele ama. Kardec insiste, esse é para eles um dia de encontro junto de suas sepulturas? Nesse dia, Kardec insiste, não, mas tudo bem, no dia dos mortos, quando o pessoal vai no cemitério, é um dia de encontro? Espíritos respondem, nesse dia, eles lá estão em maior número, porque há mais pessoas que o chamam. Então, eles atendem o chamado. Se for dia 1º de novembro, se for dia 15 de abril, não interessa. Se é a tradição daquele grupo, daquela pátria, daquela cidade, naquele dia fazer as suas homenagens, as suas lembranças sagradas, eles vão estar lá. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Porque às vezes, né? Todo mundo vai estar lá louvando, não sei o quê, mas são indiferentes a eles. Então, é o laço do sentimento. Kardec vai no detalhe. Sobre que forma ali comparecem? Como é que esses espíritos desencarnados se apresentam? É como veríamos, e como o veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Como é que eles aparecem lá? Aquela sob a qual os conhecemos quando encarnados. Isso é muito interessante. Porque o espírito pode, por exemplo, no plano espiritual, por uma série de motivos, se apresentar como qualquer uma de suas encarnações que ele ache mais apropriado. Mas se ele vem conviver com pessoas da última encarnação, ele vai se apresentar como da última encarnação. Para ter uma identificação maior. Né? Então, por exemplo, pegar um exemplo conhecido, né? Fica mais fácil, o Emmanuel. No geral, pelo que o Chico Xavier narra, no trabalho deles, ele se apresentava como um senador romano. Mas certamente, se ele fosse visitar outros espíritos ligados à encarnação dele na Espanha, ele se apresentaria como aquele sujeito da Espanha. Né?
Porque ajuda a interação, ajuda a ser percebido, inclusive energeticamente e inconscientemente. Então, isso para os espíritos equilibrados é muito fácil. Vamos lá. Questão 322, porque aquelas outras duas eram itens. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, olha o que Kardec está perguntando. Ali comparecem, apesar disso, e experimentam pesar por verem que nenhum amigo lembra deles? Aí os espíritos respondem, o que representa a Terra para eles? A ela só nos prendemos pelo coração. O que ele quer dizer é o seguinte: um túmulo, o planeta Terra, para um espírito evoluído não significa nada de especial. É um grão de areia. O valor que os espíritos evoluídos dão à Terra é simplesmente pela questão do afeto. A Terra, como quem está aqui morando sabe, é um lugar desagradável, inferior. Então, o que vincula espíritos lúcidos da Terra é afeto. Continua a resposta. Se não há amor, nada mais liga o espírito para ela. Ele tem para si todo o universo. Então, um espírito superior, se não ficou nenhum afeto na Terra, que pode acontecer. O sujeito viveu uma vida abnegada, ajudou todo mundo, mas ninguém realmente teve uma relação de afeto por ele. Algo mais profundo. Então ele simplesmente tem o resto do universo todo para ele ser feliz. É interessante essa lógica. Não há um apego, não, tem que estar na Terra, não. Tem que estar com Deus. Tem que estar numa sintonia superior. Por quê? Porque ele tem milhares de mundos que ele vai escolher e lá ele vai encontrar espíritos da mesma vibração, sutileza. E lá ele vai ter relações de amor infinitamente melhores do que na Terra. Então os espíritos evoluídos, a relação deles com a Terra é a relação do afeto. Ah, tem espíritos que eu amo, tem espíritos que eu gostaria de ajudar, ou, como Kardec coloca em outro lugar, por missão. Ah, o Cristo me chamou para ajudar aqui, então, atendendo ao coração do Cristo, eu venho. Mas não há nada que prenda, certo? Gente, tem bastante coisa, eu vou ler só mais uma questão para a gente, passar para a conclusão. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? Olha que interessante. Kardec vai para o detalhe, Tá, como é que eu faço? A visita ao túmulo é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar, se ela é dita com o coração. Muito cuidado aqui, O essencial é isso. Mas os espíritos não estão dizendo que não se deve visitar os túmulos, porque é uma homenagem que se presta. Então tem o seu valor se o seu sentimento é sincero. Não quer dizer que você tenha que ir. Porém, se você pode ir e quer ir, é válido também. Quem for a Paris, vale muito visitar o túmulo de Kardec. Experiência extraordinária. Porque Kardec significa muito para a gente. Então é muito importante, o equilíbrio e o bom senso. O equilíbrio e o bom senso. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar o túmulo do Caibá, em Matão. Para mim foi uma experiência muito bonita. Até porque depois que o Caibá desencarna, o pessoal está organizando um velório na casa dele, ele aparece, reúne lá os médiuns e se comunica, Porque estavam discutindo como é que ia ser o túmulo, o que é que ia colocar, e ele primeiro se comunica, se identifica e diz o seguinte: primeiro, como Eurípides fez, túmulo simples. Exigência do espírito. 2, já que vocês querem colocar uma frase, eu vou dizer qual é, Afinal de contas, o túmulo é meu, Então, acho que eu tenho direito. E aí ele pede para colocar a frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Tá até hoje no túmulo dele, até bati uma foto, é bem legal, um túmulo bem legal, bem simples e etc. Como deve ser. Então, assim, é o bom senso, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque aí a gente começa a entender a finalidade, nem um extremo nem outro. Nem extravagâncias absurdas que não cabem para quem
compreende a imortalidade, mas também nenhum desprezo que não faz sentido, né? O respeito, o carinho. Tem que visitar o túmulo? Não, mas é significativo. Para mim foi, né? Cada um pode escolher. O essencial é a prece de coração. Então, se você se sente bem ou não, se você quer ir ou não, é outra questão. Mas o que nós podemos dizer que é essencial é não esquecermos das pessoas que partiram. Elas ficam muito felizes quando a gente lembra, quando a gente faz uma prece, quando a gente recorda. Elas podem estar fazendo qualquer coisa. A gente está pensando nelas com carinho, elas recebem as nossas energias. É muito bonito, gente. A gente vai passar por isso, espero, né? Que alguém lembre da gente com carinho depois que desencarnar, né? Assim, você está fazendo uma coisa e de repente sente aquela energia gostosa e diz: o que está acontecendo? Vale, fulano está fazendo uma prece por mim. Vale, Beltrano está tendo uma recordação carinhosa, né? Sobre uma conversa que a gente teve, sobre alguma coisa que vivemos junto. Então, o equilíbrio é muito bonito, né? Mesma coisa, né? Falou do túmulo em relação à pessoa, mesma coisa. Sem apegos doentios, deixa o sujeito, a sujeita, né? O espírito continuar com sua vida, né? Não é toda hora chamando. Tem gente que o sujeito desencarna porque amigo quer virar escravo. O negócio vai ter que me ajudar em tudo. O pobre do espírito fica perturbado do lado de lá. Mas não é isso, né? Entender que cada um tem seu nível, mas a lembrança carinhosa, pedir que Deus o abençoe, recordar um momento feliz, agradecer por um sorriso, agradecer por uma ajuda, é muito saudável para a gente e para a pessoa que a gente lembra. Então, esse programa é uma homenagem aos nossos amigos que partiram e um apelo para que esses amigos não sejam esquecidos. Muito importante isso vai alegrar milhares de espíritos, porque a gente começa a gerar correntes de gratidão e não de esquecimento. Os problemas continuarão, mas fazem parte da nossa família. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja sempre presente, porque estamos reunidos nesse instante em nome do grande Mestre de Nazaré. A lembrança dos que partiram é essencial, mas é mais importante ainda que possamos aprender a manter contato com eles de forma saudável. A família espírita do futuro próximo, falo de poucas décadas, haverá de resgatar as práticas de Allan Kardec, publicadas na Revista Espírita, em que os membros da família desencarnavam e continuavam dialogando com seus familiares. Muito comum em mundos de regeneração isso. Desencarna o pai, o avô, a tia, daquele grupo que tem proximidade verdadeira. Poucos meses depois, já está se comunicando, conversando normalmente, tentando colaborar, tentando ajudar na solução dos problemas emocionais. Não é ficar pedindo coisas materiais e vantagens, não. É dizer, que dificuldade emocional eu devo enfrentar porque estou desempregado? O que eu devo fazer? Me esforçar mais? Orar mais? Perdoar? Claro que isso é importante para quem está desencarnado e ama quem está encarnado. Mas para isso não basta dizer eu quero. É preciso construir um núcleo, um grupo familiar energeticamente saudável. Porque se for fazer em grupo que não é saudável, vem muitos obsessores e enganam vocês. Mas um grupo que viveu junto, que tem energias saudáveis que se complementam, deve fazer isso, vai ser instruído a fazer isso.
haverão cursos espíritas que ensinarão as famílias a se comunicarem com seres que amam. É a promessa do Cristo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Onde lugar melhor para profetizar que não um lar harmônico e honesto, onde o respeito pauta o padrão energético do lar. Vejam, filhos e filhas, como a solidão vai ser banida da terra. O pai vai continuar conversando com os filhos. Só que agora o pai conversa orientado pelo guia espiritual do grupo, e dizendo esse assunto como resolveremos. O pai dá opinião, o guia conversa com ele, chegam a um consenso, e o pai se comunica e conversa com o filho. O irmão que desencarnou mais cedo vem explicar os motivos. Vem dar dicas de superar bloqueios emocionais. Eu estudei o seu caso aqui com os amigos espirituais. Eles acham que se você se dedicar um pouco mais ao estudo dessa parte aqui do Evangelho, você vai conseguir se tornar melhor nesse aspecto. E na outra semana a pessoa vai dizer: li, não entendi nada. E eles vão rir e conversar. Vejam que cenas belas o Cristo está preparando para todos vocês. Hoje, em nosso plano, nós já estudamos tudo isso. Já estamos qualificando pessoas. Isso vai se tornar realidade nos lares verdadeiramente espíritas do Brasil. Será uma prática tão comum que o espiritismo se tornará a prática de toda a sociedade. Porque as pessoas pedirão para ir ver, pedirão para conhecer, pedirão consolo, pedirão amparo. Esta é uma das tarefas da nova geração, que Eurípides coordenará. Filhos e mães, pais, esposas, esposos, avós, bisavós. E num passo seguinte, porque este é um pouco mais complexo, talvez em 100 anos, iremos discutir em conjunto os planejamentos naquele grupo. Que mundo maravilhoso Cristo prepara para todos. Por isso, quando falamos do coração generoso de nosso Mestre, falamos grandes verdades que vocês na Terra não podem imaginar. O Cristo se desvela para construir na Terra um jardim de belezas que vocês hoje não imaginam, que superam suas melhores ficções positivas. Por isso dizemos: vamos seguir o caminho do Mestre. Vamos aprender a nos tornar merecedores de tanto amor e tanta misericórdia, porque muito em breve solidão será a palavra que não existirá mais nos corações dos que amam Jesus. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.